다들인데, 음, 단你们 개발의 차대요로 다들 망어 순수你们 개발의 차대요래. 안들이 다들 Hoje 님들 é o 8º dia dos ensinamentos Marmon. 사람끼리 신신난겐게 남아기회 신이나다가 나는 지금 준비돼. Então eu gostaria de oferecer as saudações a todos que estão ouvindo pela internet, a todos os amigos espirituais, os tulcos, os membros da Sangha e todos os outros, os amigos que também estão ouvindo por todo o mundo, por todos os cantos do mundo. Agora, há alguns dias, era suposto que eu desse um ensinamento, mas eu não pude dar esses ensinamentos, porque eu estava um pouco cansado. E ontem à noite eu pensei por um momento que eu também não conseguiria dar os ensinamentos. E quando eu acordei hoje, não havia problema. Então eu pude continuar os ensinamentos. E nós temos falado acerca da introdução a respeito de Ananda. E eu dividi essa introdução, em 3 sessões diferentes. E nós chegamos ao terceiro tópico, que é a respeito da atitude de Ananda para com as mulheres. E a respeito desse tópico, há diferentes divisões. O seu apoio à ordenação das mulheres, como ele ajudou as mulheres nas dificuldades que elas enfrentavam. E uma garota pária chamada Surupa. E como ele ajudou a trazer para o Palácio Real novamente as mulheres. Então são essas 4 diferentes sessões. Então, o primeiro é a atitude de Ananda com relação às mulheres. E como ele apoiou a ordenação das mulheres. E o Ananda, no geral, a personalidade dele era naturalmente muito compassiva. Ele era alguém que estava sempre pensando nos outros, e por essa razão ele realmente se preocupava de forma genuína com as outras pessoas. E, em particular, ele tinha um grande cuidado. Ele pensava em todas as alegrias e tristezas de todas as 4 comunidades dos discípulos de Buda. Então ele tinha uma grande preocupação, não apenas com as alegrias e tristezas dos bhikshus, mas também dos praticantes leigos e em especial das bhikshunis, e também das praticantes leigas. E a partir disso veio seu apoio à ordenação das mulheres. Normalmente, nós falamos da comunidade quádrupla budista, mas sem a Ananda, haveria apenas a comunidade budista tríplice. E a razão para dizer isso é que está registrado nas escrituras do Vinaya que foi devido ao apoio e encorajamento de Ananda que a Sangha de monjas, a Sangha de bhikshunis, ela foi estabelecida. Então, eu liguei uma sutra que reforça essa afirmação. Então, é um sutra que ele foi traduzido para o chinês durante a dinastia Han. E o nome do sutra é o Sutra dos Meios Hábeis do Buda para Retribuir a Bondade. E não está claro o nome do tradutor para o chinês. Isso não tem um registro claro.
mas também 부메라도 중앙에 foi traduzido para o tibetano no passado. E se diz que é devido à bondade de Ananda que as mulheres foram capazes de tomarem ordenação e se tornarem monjas. Então o Buda disse para Mahaprajapati que as mulheres só foram capazes de tomarem ordenação era devido à bondade do Ananda e não à bondade do próprio Buda. E que no futuro as bhikshunis, mulheres leigas e mulheres praticantes deveriam sempre pensar em Ananda de forma unidirecionada e venerá-lo e respeitá-lo. Ele disse que se isso acontecesse seria muito benéfico. E ele diz, Gautami, ou Prajapati, instrua as bhikshunis e as mulheres de tal forma. Pedimos proteção ao professor Ananda. E ela disse é necessário pedir refúgio, tomar refúgio em Ananda e, em particular, qualquer mulher que queira felicidade, auspiciosidade. Para alcançar o resultado, deve vestir roupas limpas no 8º dia do 2º mês da primavera. E no 8º dia do 2º mês do outono. E jurar de forma inequívoca as 8 regras por um dia, ser continuamente diligente e fazer oferendas. E então Ananda protegerá através de seus milagres e seus desejos serão realizados. É isso que está escrito no sutra. E esse sutra não é um sutra do veículo de fundação, é um sutra Mahayana. E a razão pela qual eu estou citando ele agora está relacionado à questão das mulheres tomarem ordenação. E uma outra particular que eu preciso mencionar aqui é que durante os ensinamentos Aryakshema, que costumava ser na primavera, então nós começamos a tradição de recitar isso para ajudar a tradição das bhikshunis, das mulheres a florescer. E havia uma tanka, uma foto específica que nós usávamos de Avalokiteshvara com Ananda. E a razão pela qual nós precisávamos ter essa tanka durante este encontro de primavera é porque nesse sutra, o Sutra dos Meios Hábeis do Buda para retribuir a bondade, ele explica como o Buda dizia que era preciso prestar respeito ao Ananda, e como Prajapati também instruiu as bhikshunis a respeito de prestar homenagem e fazer oferendas a Ananda. E como o Ananda ele protege as mulheres e ajuda os desejos das mulheres a serem realizados. E da mesma forma, há também um ritual do Cheresi de 1000 braços no Tengyur. Então, nesse ritual, quando você pede os siddhis, quando você requisita os siddhis, o Avalokiteshvara, ou ele emana formas de Ananda, mas em todo caso, se requisita os siddhis diretamente do Ananda. E essa é uma prática que é descrita para demonstrar a grande compaixão de Ananda. Então, Ananda é como uma emanação de Avalokiteshvara.
Então, por essa razão, nós conseguíamos essa tanca para este encontro de primavera. Então, eu pensei em explicar isso a vocês agora. Mas 아직 걔나서 폐 체외기 a 납사. pior parte é que hoje eu não consegui encontrar essa imagem para mostrar para vocês. Mas se eu mostrar a vocês, vocês irão provavelmente se lembrar. 다 되는 맛이 매매 야구 좀 더다. 라세. 다 디젤이야. Então, na verdade, hoje 다 보면 여러분들 중수 거도 대량 다 얘네 좀 맞는. eu falarei a respeito do tópico da ordenação das mulheres. Talvez eu não 다 mostre essa 대량 parte agora. 가상만 주변은 신기. 네. E como eu mencionei no 제리아는 상계 outro 로 dia, nga chu chik samliya ane sangye ranga phayu pepres phayu sege thong pepres phayu sege thong ya pepe cerca kabriya de 4 ou 5 anos depois, ele retornou para Kapilavastu. E quando ele foi para Kapilavastu, muitos dos 여러분들 조용히 봐. homens nobres, os homens de alto alto, eles foram até o Buda e eles tomaram também votos de monásticos. 아는 걸리걸리 상계의 제수 중에 Então, então, para aqueles que tomaram os votos, as suas mulheres e as suas irmãs, elas também queriam seguir o Buda e também gostariam de tomar a ordenação. Elas tinham uma grande esperança que isso pudesse acontecer. Então, um dia, todas elas olharam para uma oportunidade e elas pediram ao Buda para que elas pudessem tomar a ordenação. Elas fizeram esse pedido ao Buda. E quando isso ocorreu, de acordo com a tradição Theravada, o Buda Shakyamuni, ele foi para Kapilavastu em 2 ocasiões. A primeira vez que ele foi, o rei Suddhodana, o seu pai, o rei Suddhodana, ele morreu. E os eventos ele aconteceram nesse momento. E a segunda visita foi quando ele morreu. Então, o Buda Shakyamuni, ele também teve que retornar a Kapilavastu nesse momento. E esse foi basicamente o momento no qual as mulheres pediram para tomar a ordenação, nessa segunda visita do Buda a Kapilavastu. Mas, em todo caso, o local onde as mulheres pediram a ordenação foi em Kapilavastu, no Parque Banyan. E esse Parque Banyan era como um monastério que foi dado ao Buda naquela época. E quando o Buda ele estava no Parque Banyan em Kapilavastu, com Mahaprajapati, e essa era a rainha do rei Suddhodana. O rei Suddhodana, ele tinha 2 rainhas. A primeira foi a Mayadevi, a mãe de Buda, e a segunda foi Mahaprajapati. E junto dela também vieram 500 outras mulheres Shakya. Havia muitas mulheres Shakyas que vieram tomar a ordenação pelo Buda. Elas se prostraram ao Buda, elas se sentaram. Então o Buda ensinou o Dharma a elas, ele as encorajou, as inspirou. E então depois ele se sentou em silêncio, sem falar nada. E naquela época, naquele momento, Mahaprajapati, ela disse ao Buda: se as mulheres elas tiverem a oportunidade, se os seres em um corpo de mulher tiverem a oportunidade de alcançar os 4 resultados do caminho espiritual, por favor, permita que as mulheres tomem ordenação e que as bhikshunis pratiquem a conduta na presença da Sangha. Então, eu disse que se as mulheres elas pudessem praticar
e alcançar todos os 4 resultados do caminho espiritual, então ele deveria permitir que as mulheres tomassem a ordenação monástica. Então ela fez esse pedido ao Buda. E a resposta que o Buda deu a Mahaprajapati, Gautami, você pode continuar a fazer o que você está fazendo agora. Você pode continuar a vestir as roupas brancas de uma dona de casa, de uma chefe de família, como você faz agora, e continue a praticar a conduta casta. Você pode fazer essa prática como uma pessoa leiga, a prática da pessoa casta ainda como uma praticante leiga. E basicamente ele estava dizendo, você não precisa tomar a ordenação, você pode usar as suas roupas leigas, ter uma conduta casta pelo resto da sua vida, e isso trará muitos benefícios ainda. Mas Mahaprajapati, ela tinha uma grande vontade de tomar a ordenação. Então ela fez esse mesmo pedido 3 vezes ao Buda. Ela perguntou a segunda vez a mesma coisa, a terceira vez a mesma coisa. Ela estava realmente insistindo muito a respeito disso. Porém, o Buda ele continuou respondendo da mesma forma que antes. Continue com suas roupas de leiga, pratique a conduta casta e permaneça assim. E ele não permitia, ele não dava permissão que ela ou qualquer outra mulher realmente tomasse os votos de ordenação monástica. Então isso na primeira vez que a Mahaprajapati pediu foi em Kapilavastu, mas depois ele foi para um outro local chamado Nadika. E Prajapati ouviu que o Buda estava em Nadika. Então ela e as 500 mulheres Shakya, todas elas pediram ao Buda que permitisse que elas se ordenassem, e elas decidiram, nós iremos tomar ordenação. E nós iremos mostrar que nós fizemos isso. E o que elas fizeram? Elas rasparam suas cabeças para provar isso. Se uma mulher raspasse os cabelos delas, isso mostrava uma decisão muito forte, porque isso não é algo muito fácil para uma mulher fazer. Então, elas apenas podiam raspar a cabeça quando o marido morria ou algo assim nessa época. Mas então elas rasparam suas cabeças. Elas vestiam as vestes do Dharma e foram até o local onde o Buda estava. E nesse momento, o Buda estava em um local chamado Kundika, em Nadika. Então ele estava permanecendo em Kundika e descansando nesse local. Então, para Japati, todas as mulheres Shakyas, todas as 500 mulheres, elas tiveram uma grande jornada e o corpo delas estava completamente exausto. E eles também estavam completamente de poeira da viagem. Então eles chegaram até o Buda e elas tiveram muitas dificuldades para chegar até o Buda. Chegaram perante o Buda, elas se prostraram, sentou, e o Buda então ensinou o Dharma a elas, encorajou-as, inspirou-as, e Prajapati, da mesma forma que antes, pediu mais uma vez, por favor, nos permita tomarmos os votos monásticos e que nós possamos nos tornar bhikshunis. E o que o Buda disse dessa vez, elas já estavam com as cabeças raspadas, certo? Com as vestes de Dharma. Então ele não podia apenas dizer a mesma coisa. Continue usando as roupas de leigas, porque elas já estavam usando vestes de Dharma e já estavam com as cabeças raspadas. Então ele falou, pode fazer isso, pode continuar com as cabeças raspadas, pode usar vestes do Dharma e pratiquem a conduta casta. Mas vocês não precisam tomar votos, vocês não precisam seguir e tomar os votos monásticos. Então,
basicamente, nesse momento, ele também não permitiu que as mulheres 진즉 나를 벽에 나를 요리 롱친즉 난 세부 민도디 tomassem os votos de Bhikshuni e realmente se tornassem monjas. Então, na tradução tibetana, não está muito clara no texto do Vinaya, mas está bem claro na tradição chinesa. 제사 땅에 일에 당경에 준비해야 돼. 다디 가서 기구 다음에 Então, isso eu queria, 당보 쇼와 대한스치, 봐. que eu queria mostrar para vocês antes. Esse é o primeiro pedido que Prajapati fez ao Buda. E então, há uma questão de como foi que o Ananda fez o pedido ao Buda. 알았어. 다디 기가래서나 다 기구 다음에 다 아주 디 분규르기 시담지 예버마에 뉴얼 롱친지 시샤시비나 기구 다모치미기 상게리아 Então, se nós pegarmos os 5 pontos finais do Vinaya, como é na tradição tibetana, na Mula Sarvasivada, a base para isso é a Mahaprajapati. Ela pediu 6 vezes no total para que o Buda desse a ordenação monástica às mulheres, mas o Buda não aceitou. Então, nessa última vez, quando o Buda não aceitou, ela ficou muito triste. Ela sentou num canto do lado de fora, numa porta, e chorando, derramando muitas lágrimas. Então, o Ananda, ele viu essa situação e ele imediatamente foi até Mahaprajapati e perguntou: por que você está sentada aqui chorando? E a resposta de Mahaprajapati foi o Buda não permitiu que as mulheres se tornassem bhikshunis. Ele não irá dar ordenação bhikshunis. Ela respondeu isso ao Ananda. Então Ananda imediatamente disse: Gautami, Mahaprajapati, por favor, espere. Eu irei pedir ao Bhagavan. Você, por favor, não se preocupe. Então ele imediatamente foi até o Buda para pedir ao Buda. Então, quando ele foi ver ao Buda, primeiro ele se prostrou. Sentou ao lado do Buda. E antes de fazer o pedido, ele fez uma pergunta ao Buda. Eu acredito que essa pergunta é realmente muito importante. Ele disse: Bhagavan, se as mulheres forem ordenadas do Vinaya do Dharma e forem bhikshunis completamente ordenadas, então praticarem a conduta casta de uma forma estável, as mulheres elas alcançarão os 4 resultados do caminho espiritual ou não? Então essa foi a pergunta que o Ananda fez ao Buda. Então a resposta do Buda disse: sim, elas irão alcançar. Se as mulheres praticarem dessa forma, então elas irão alcançar os resultados mais altos do caminho espiritual? Essa é a pergunta do Ananda. E o Buda respondeu que sim. E o Ananda disse, então, se esse é o caso, então, por favor, dê a oportunidade das mulheres tomarem a ordenação. E essa é uma pergunta muito importante. Porque se as mulheres, elas se tornassem bhikshunis, tomassem os votos e elas não pudessem alcançar os resultados mais altos, então isso não teria sentido. Mas o Buda disse que sim, que se elas praticassem o Dharma, se elas fossem ordenadas e praticassem o Dharma, tivessem uma conduta casta, então sim, elas atingiriam os 4 resultados, os resultados mais altos do caminho espiritual. Então Ananda pediu que, por favor, o Buda permitisse que as mulheres fossem ordenadas. Então a questão aqui, essa pergunta, ela não está muito clara na tradução tibetana dos pontos finais da disciplina monástica, mas na tradução chinesa ela está muito clara. E essa questão também está muito clara nas escrituras Theravadas, e é por isso que eu inseri essa pergunta aqui, porque essa pergunta ela é muito importante, é importante que ela esteja clara. E o mestre, quando ele diz, por favor, quando Ananda diz, por favor, permita que as mulheres sejam ordenadas,
E então o Buda respondeu, não peça que as mulheres possam ser ordenadas como bhikshunis. E a razão para isso é que se as mulheres elas forem ordenadas, então os ensinamentos do Vinaya, eles não irão permanecer por muito tempo, de forma estável. E em termos do porquê o Buda não iria perdurar, ele deu 3 exemplos. Então, qual seria? Esses 3 pontos são os efeitos ou os perigos que haveriam caso as mulheres fossem ordenadas. Então, ele fez 3 analogias, o Buda. Ele deu 3 diferentes analogias. A primeira analogia então, eu iria apresentar exatamente como elas estão apresentadas na tradução tibetana. Eu não vou ler elas de uma forma precisa, apenas parafraseá-las. Então, por exemplo, se você tem uma casa onde só há mulheres e nenhum homem, então muitos bandidos, assaltantes, eles vão ir até essa casa. E a razão é que as mulheres, elas não têm força para se opor a um bandido, a um assaltante. Então, há esse perigo maior de uma ameaça às mulheres que moram sozinhas em uma casa. Também os homens eles poderiam vir e roubar e saquear a casa. E da mesma forma, o Buda disse, se as mulheres forem ordenadas, então esse Dharma do Vinaya não irá permanecer por muito tempo. Essa foi a primeira coisa que ele disse. A primeira analogia. A segunda razão, a segunda analogia, ele fala que, por exemplo, quando nós temos algumas pedras de granizo que caem durante uma chuva num campo de arroz, o arroz ele é danificado. Então, da mesma forma, se as mulheres elas forem ordenadas, esse Dharma Vinaya não permanecerá por muito tempo. E o terceiro, ele dá um exemplo, ele faz uma analogia com um canavial cultivado por exemplo, por um latifundiário que está infectado. E a cana-de-açúcar, ela se torna também inutilizável, ela é destruída. E da mesma forma, se as mulheres, elas se forem ordenadas, esse Dharma Vinaya não permanecerá por muito tempo. Então, esses seriam essas analogias para os efeitos, caso as mulheres tomassem ordenação. Era apenas uma explicação para ilustrar os efeitos. Quando sangue peda jani Pumerabdu chungwa ina qabdi du gyagaga jizoga nalor leya gendungi delaya kanya khari yunguye ti ko leya dreshe gyön sabe jeleya. Resumidamente, o Buda ele deu uma explicação dos efeitos caso as mulheres fossem ordenadas. Então, o que o Buda disse a respeito disso é que se as mulheres elas realmente tivessem que tomar a ordenação completa, elas tinham que aceitar as regras chamadas de 8 dharmas pesados. Então, a condição para as mulheres serem ordenadas é que elas tinham que aceitar os 8 dharmas pesados. Então, o Buda, ele falou que as razões para isso, ele explicou a razão disso dentro de uma outra analogia. Não é que ele fez os 8 dharmas pesados sem nenhuma razão, sem nenhuma necessidade. E ele deu uma explicação através de uma analogia para isso. E é como dito nos pontos finais do Vinaya. Então, isso não é uma transcrição literal da citação. É apenas uma... Eu comparei as traduções tibetana e chinesa dessa passagem e combinei ambas para ser mais fácil de compreender. Então, no geral, na sociedade daquela época, qual seria o efeito da Sangha budista permanecendo na Índia com essa situação? Isso causaria dificuldades, tendo as mulheres ordenadas.
No entanto, o que agricultores faziam no verão? Eles construíam uma barragem. Então, quando o outono começava, o canal de irrigação, a água não fluía. Então, primeiro eles construíam uma barragem estável, porque se não houvesse uma barragem estável, a água ela não fluiria. E ela não seria direcionada para os campos. Então, isso era uma prevenção para que a água não fosse direcionada a outros locais que não fossem os campos. E da mesma forma, para evitar os efeitos negativos da ordenação das mulheres, para que esses efeitos não ocorressem, para criar uma boa relação entre a sanga masculina e a sanga feminina, o Buda disse que essa foi a razão para fazer os 8 dharmas pesados. Era com esse intuito que essas regras foram criadas. Então, as mulheres elas deveriam treinar nesses 8 dharmas pesados durante a vida inteira. Então, esse foi uma analogia para explicar o porquê que o Buda fez os 8 dharmas pesados. Então, quais são os 8 dharmas pesados? Eles são 8 preceitos ou 8 regras. Então, aqui são apenas os pontos, mas eu não irei ler exatamente como eles estão escritos. Então, esses são os primeiros 4 pontos. Aqui, os próximos 4 pontos. Então, nós temos agora de 5º ao 8º dharma pesado. E eles estão aqui literalmente como eles estão nos 8 pontos refinados da disciplina. Então, eu posso explicá-los de forma resumida. Então, às vezes eles são ordenados de forma diferente. Há algumas variações na ordem, de acordo com o Vinaya das diferentes tradições. Então, essa ordem é a ordem de acordo com a tradição Mula Sarvastivada. Mas, em todo caso, o primeiro ponto, o primeiro voto, é de que quando as mulheres tomam a ordenação monástica, quando elas fazem os votos de Sojong, elas precisam fazer o pedido durante 2 semanas. Então, elas precisam fazer o pedido para os bhikshus, para a sangha de bhikshus. Então, elas precisam pedir aos bhikshus para lerem o Pratimoksha Sutra. E o próximo é que as bhikshunis, elas não devem realizar o retiro de chuva em um lugar onde não há bhikshus. E isso significa que se há um monastério de monjas no local, não está dizendo que é necessário haver um bhikshu ficando nesse monastério de monjas, nesse monastério feminino. Mas é que se não há bhikshus na área, elas não podem fazer o retiro de chuva, mas há exceções para isso. Se há um monastério feminino na área, e nessa área não há bhikshus que não estão observando as práticas, então isso não é necessário, não há mais necessidade de pedir a permissão, porque eles próprios não estão fazendo as práticas.
E uma vez que as bhikshunis, uma vez que as bhikshunis elas estão no retiro das chuvas, elas devem fazer o pravarana, o ritual de pravarana. Elas devem seguir essas regras estritas com a sanga dual. Então, durante a cerimônia pravarana, é necessário confessar todas as faltas e ofensas que ocorreram durante o retiro de chuva. E esse é necessário, esse ritual é necessário acontecer com ambas, a sanga de bhikshus e sanga de bhikshunis presentes. E também, quando as mulheres elas tomam a ordenação, elas precisam tomar perante a sanga dupla de bhikshus e bhikshunis. E o quinto é que se há um bhikshu novo que acabou de tomar os votos, então todas as bhikshunis, elas precisam respeitá-los e se prostrar a eles. E o sexto é que as bhikshunis, elas não podem dizer palavras más ou ameaçar e ficar com raiva dos bhikshus. E o sétimo é que as bhikshunis, elas não podem discutir ou falar a respeito de bhikshus que cometeram ofensas ou falhas. E o oitavo se a bhikshuni, se ela tem uma queda, então ela também precisa confessar e ser jogada por ambas as sangas. Então essa é uma descrição resumida dos 8 dharmas pesados. Então esses são os 8 dharmas pesados que o Buda ensinou. E quando ele descreveu esses 8 dharmas pesados para o Ananda disse: se Mahaprajapati e as outras 500 bhikshunis aceitarem isso, então está bem, elas podem ser ordenadas, e o Buda disse sim, está bem. Então o Ananda regozijou-se. E a razão para isso é que ele sabia que a Mahaprajapati tinha feito muitos pedidos e o Buda não havia aceitado. Mas porque o próprio Ananda intercedeu, ele conseguiu com que as mulheres fossem ordenadas. Então ele se sentiu muito feliz com isso. Então ele foi até Prajapati e disse, sim, o Buda concordou que as mulheres podem tomar a ordenação completa. Mas para que não haja nenhum efeito negativo quando as mulheres forem ordenadas, e para que a relação entre as sangas de bhikshus e bhikshunis ocorra bem, ele fez essas regras dos 8 dharma pesados. Então, as mulheres que quiserem ser ordenadas, elas precisam manter esses votos para o resto de suas vidas. Então, ele explicou os 8 dharmas pesados para Mahaprajapati, e quando ele explicou, ele disse que as mulheres, se as mulheres aceitassem esses 8 dharmas pesados, elas poderiam ser ordenadas. E quando ele explicou a razão completa para o Buda criar essas regras, a Mahaprajapati, ela ficou muito feliz. Ela disse que esses 8 dharmas pesados, elas iriam aceitar, elas iriam praticar para o resto da vida, e elas seriam um exemplo com isso. Por exemplo, algumas mulheres, elas ganhavam certas flores. Quando é dado uma flor para uma mulher, ela se regozija com isso. Então, ela guarda ou coloca no seu cabelo, porque as mulheres, elas gostam de flores. Então, elas ficam felizes. Elas aceitam com felicidade. E da mesma forma,
quando o Buda ele fez essas regras, a Prajapati disse: eu prometo 능경 아주 벽이 aceitá-las e praticá-las com meu corpo, fala e mente. Então, naquele ponto, na tradição tibetana Mula Sarvastivada, é dito que Mahaprajapati ela aceitou isso e foi ordenada por ter aceitado os 8 dharmas pesados. Mas há um sutra de Mahaprajapati no chinês, é dito que Mahaprajapati ela primeiro foi ordenada e ela primeiro tomou os votos de noviça e somente depois ela tomou os votos de bhikshunis. Então, ela tomou os votos em diferentes estágios, e essa explicação é diferente da nossa tradição tibetana. Mas, em todo caso, Mahaprajapati ela foi a primeira bhikshuni da comunidade quádrupla do Buda, de discípulos do Buda. Então, havia um discípulo do Buda chamado Pali, que era muito habilidoso no Vinaya, e ele disse, ok, Mahaprajapati, ela tomou ordenação, então essas outras mulheres também deveriam ser ordenadas como bhikshunis. Então, como nós devemos fazer isso? Essas outras mulheres, elas devem também tomar ordenação em etapas. Ele disse ao Buda, primeiro elas precisam tomar refúgio nas 3 joias, então receberem os 5 preceitos leigos e receberem todos os votos em ordem. Então, e treinar os preceitos gradualmente. Então, essa foi foram as regras que o Buda criou. E eu mencionei isso, na verdade, num outro dia. Quando nós falamos, de acordo com a escola Vabhajyavadin e Sarvastivada, elas dizem que o Buda ele fez as regras dos 8 dharmas pesados e que elas são as regras mais básicas ou fundamentais para as monjas. Mas também de acordo com o Vinaya Mahasangika, do chinês, eles dizem que as monjas elas precisam observar os 8 dharmas pesados, mas que elas não são as regras básicas ou fundamentais. Eles não reconhecem essas regras como sendo os preceitos essenciais. E da mesma forma, também há um mestre chinês chamado Yin Shun, que é muito conhecido. E ele tem, na verdade, dúvidas se foi o próprio Buda que fez essas regras ou não. E a razão que ele dá para isso é que quando o Buda fez as regras Vinaya, era sempre porque primeiro ocorria um acidente e somente depois de ocorrer uma situação é que o Buda criava alguma regra. Ele não parecia ter um costume de criar qualquer tipo de regra sem que acontecesse primeiro uma determinada situação, um incidente que precisasse de regras. Então, não houve nenhum evento ou nenhum incidente particular para que o Buda tivesse que criar regras. Então, é por isso que ele questiona se realmente foi o Buda que criou essas regras dos 8 dharmas pesados. E a origem disso, provavelmente, elas são muito antigas de qualquer forma. Elas provavelmente se originaram na época do Buda. E na época do Buda havia uma certa disputa entre Mahakashyapa e Ananda com relação às mulheres serem ordenadas. E ele diz que parece possível que os 8 dharmas pesados, eles podem ter sido feitos, na verdade, por bhikshus com visões um pouco mais rígidas. Então, essa é a opinião dele. Mas, em todo caso, ele tem essa dúvida, ele levanta essa questão de se foi realmente o Buda que criou as regras dos 8 dharmas pesados ou não. Então, isso é algo que nós precisamos manter em mente. E a próxima questão que nós precisamos compreender nós precisamos entender o contexto para os 8 dharmas pesados serem necessários. Então, por um lado, o Buda ele permitiu que as mulheres fossem ordenadas. E, por outro lado, para evitar qualquer problema, pensando na situação social daquela época na Índia e na relação entre as duas sangas, então ele estabeleceu algumas regras
Ele estabeleceu essas regras dos 8 dharmas e colocou como uma regra estrita que as mulheres elas precisavam seguir as regras dos 8 dharmas pesados. Então, algumas palavras dos pontos sutis da disciplina. Isso também não é uma tradução literal. Foi uma comparação das traduções tibetana e chinesa, e eu tentei combinar ambas as traduções, e eu acredito que se eu apenas ler isso, será bem. E o que diz, como eu disse antes, a Mahaprajapati e as 500 mulheres Shakya, elas aceitaram os 8 dharmas pesados. Então, o Buda deu a ordenação completa. E uma vez que ele deu essa ordenação completa para as mulheres, posteriormente, a Mahaprajapati e as mulheres Shakya, elas começaram elas mesmas a ordenarem outras mulheres. Então, os votos de Bhikshuni foram dados a muitas mulheres, e o número de Bhikshunis ele aumentou muito rapidamente. E a Sangha de Bhikshunis, ela realmente aumentou. E em uma certa ocasião, as Bhikshunis mais idosas, eles vieram até Prajapati e disseram para ela, faz muito tempo, desde que nós Bhikshunis fomos ordenadas. Mas essas novas Bhikshunis, esses novos Bhikshus, que acabaram de tomar a ordenação, que na verdade nem faz muito tempo que eles tomaram a ordenação, então isso não faz sentido que nós devemos nos prostrar a eles, de acordo com uma hierarquia, porque uma Bhikshuni teria que se prostrar a um Bhikshu que acabou de tomar os votos. Seria correto que fosse o contrário, que os Bhikshus se prostrem às Bhikshunis, e Mahaprajapati disse, a Mahaprajapati ela não respondeu imediatamente nada. Ela disse, Bhikshunis, não importa quando elas tomaram a ordenação, elas precisam se prostrar aos Bhikshus, também não importando quando um Bhikshu tomou a ordenação. Então, mas ela disse, irmãs, por favor, esperem um pouco, eu irei perguntar ao Ananda. Então, havia uma certa dificuldade com as monjas. Sempre que havia uma dificuldade com as monjas, ela imediatamente recorria ao Ananda. Então, Mahaprajapati explicou a Ananda qual era a situação, e ela disse, e o Ananda disse, por favor, espere um minuto, eu irei perguntar ao Bhagavan e irei ver o que ele tem a dizer. Então, Ananda foi ver o Bhagavan e ele perguntou ao Buda. Então, as Bhikshunis mais velhas, o que elas estão dizendo é que faz muito tempo que elas tomaram a ordenação. E esses novos Bhikshus que acabaram de ser ordenados, não faz muito tempo que eles foram ordenados, então seria o mais correto eles prostrarem uns aos outros de acordo com a senioridade, de acordo com a data de tomada dos votos. E a resposta que o Buda deu foi, Ananda, não fale tais palavras. Apenas falando, Ananda, não diga uma coisa dessas. E a razão para isso é que se as mulheres não tivessem sido ordenadas, elas iriam servir elas iriam trazer comida a eles ininterruptamente e ajudariam. E além disso, os brahmanes, chefes de família, eles tinham um tecido limpo, dobrado em camadas, e diziam, Bhikshus bondosos, por favor, andem sobre esse tecido dobrado, isso nos trará benefícios e felicidade. Então, se as mulheres elas não tivessem sido ordenadas na sociedade indiana,
as pessoas elas realmente teriam muito respeito à Sangha, mas por que as mulheres elas foram ordenadas? Havia menos pessoas que prestavam respeito, prestavam homenagem à Sangha, porque naquela época as mulheres elas eram denegridas, elas não eram respeitadas. Então, quando as mulheres elas se tornam objetos de veneração na Sangha, isso torna uma situação difícil perante a sociedade. Então, basicamente, quando as mulheres elas foram aceitas na Sangha, isso começou a criar uma certa dificuldade para a Sangha conseguir sobreviver e se sustentar. E o Buda continuou a falar: Ananda, se as mulheres elas não tivessem tomado a ordenação, se as mulheres não tivessem sido ordenadas no Dharma Vinaya como a luz e o sol, o esplendor de seus discípulos não poderia ser obstruído por aqueles com grande luz. E continuou: Ananda, se as mulheres não tivessem sido ordenadas, meus ensinamentos teriam permanecido imaculados e inalterados por 1000 anos completos. E porque elas foram ordenadas, 500 anos serão subtraídos. E a razão para isso, por um lado, o Buda ele deu uma grande oportunidade, permitindo que as mulheres fizessem parte da comunidade da Sangha. Porém, ao fazer isso, ele fez com que as mulheres fossem pessoas que todos precisariam prestar respeito, prestar homenagem e fazer oferendas. Então, as mulheres elas se tornaram elas estavam numa posição de serem veneradas. E isso era uma coisa muito incômoda na sociedade indiana. Então, o esplendor da Sangha ele diminuiu. Então, isso causou dificuldades para a Sangha. Então, essa questão se o Dharma permaneceria por 1000 anos ou não, eu não acho que ele está dizendo algo literal, 1000 anos ou 500 anos. Ele apenas está se referindo, fazendo uma alusão ao tempo de que duraria a Sangha com ou sem a ordenação das mulheres. Então, ele quis mostrar com isso que havia um grande perigo. Isso não é algo categórico, se duraria 1000 anos e vai durar 500 a menos. Não é isso que o Buda está dizendo de uma forma literal. Então, para essas ações, ele diz: é por essa razão que eu ordenei que mesmo que as bhikshuris tenham tomado voto muito antes que um novo bhikshu, elas precisam se prostrar ao bhikshu. Mesmo se uma bhikshuni tenha sido ordenada há mais de 100 anos, ela deve prestar respeito e se prostrar a um bhikshuni recém-ordenado. Então, essa é a maneira da sociedade. E porque as mulheres elas foram permitidas de serem ordenadas, e isso traria dificuldades aos ensinamentos do Buda, era necessário ter esse tipo de regra. E da mesma forma, se as mulheres elas não tivessem sido ordenadas e elas não tratassem bem o bhikshu, isso seria ainda pior. Isso mostraria que as pessoas da sociedade falariam que elas têm muito orgulho, que elas não querem prestar homenagem a um bhikshu. Não havia muito igualdade na sociedade nessa época. Então, as dificuldades criadas para as bhikshunis também criariam dificuldades para os bhikshus. Isso e não era como é hoje. Você precisava sair pedindo a sua comida, esmolando a sua comida. O seu sustento ele dependia 100% de outras pessoas. Todos os dias você precisaria esmolar comida. Não é como hoje. E se as pessoas, se elas não quisessem te dar comida, se elas não te dessem comida, então havia o perigo de todos morrerem de fome. Você poderia morrer de fome. Então, a sociedade ela realmente tinha que acomodar. Era necessário acomodar a forma como era a sociedade.
E se nós olharmos para isso, esses métodos do Buda, na verdade, eles realmente ajudaram as mulheres. E mesmo se as mulheres elas não tivessem nenhum orgulho, as pessoas falam, elas têm muito orgulho. Não é dessa forma, as pessoas elas criticam de qualquer forma. Então, eu acredito que agora é melhor termos os 30 minutos de pausa. Eu consegui uma cópia daquela tampa que eu mencionei antes, então eu irei mostrar agora. Então é essa a imagem. É a tanca de Ananda e Chenrezig. Durante o Aratshema, ensinamentos de primavera. Então, Ananda está abaixo do Monte Chenrezig. E é claro que esse ritual para as monjas, para o Dharma florescer, eu escrevi isso, mas não foi finalizado. Então, eu tenho esperança de finalizar esse puja completo. Então, os nossos monastérios de monjas, elas podem fazer como está descrito nos sutras. E se isso acontecer, eu acredito que será muito bom. A seguir, eu gostaria de continuar falando a respeito do contexto histórico para os 8 dharmas pesados. Agora, no geral, na história antiga da Índia, como eu escrevi ontem, nós podemos dividi-las em diversos períodos. E o período inicial, que eu mencionei no passado, foi o período do Rig Veda. E durante esse período do Rig Veda, havia a situação, na verdade, de uma igualdade entre ambos os sexos. E, particularmente, durante esse período, há muitas autoras femininas. E, provavelmente, também por esse tempo, antes, cerca de 500 anos, cerca de 1.000 a 500 anos antes da Era Comum, durante essa época, o costume era praticar a monogamia já. E, posteriormente, provavelmente durante a época do Yajurveda, isso é cerca de 1.000 anos antes, até 500 anos antes da Era Comum. E durante esse período, quando a situação se deteriorou, as mulheres elas eram consideradas não dignas de confiança. E elas tinham mais aflições e mais quedas. Então, era isso que as pessoas diziam nessa época. Então, essa é uma explicação. No entanto, mesmo durante esse período, as mulheres elas ainda podiam realizar sacrifícios junto de seus maridos. E a seguir, houve o período dos sutras. E quando nós chegamos nesse período, que foi entre 500 a.C., antes da Era Comum, até 250 antes da Era Comum, então, nesse período de tempo, a situação da mulher ela se tornou ainda pior do que antes. Dentre os sutras dessa época, não são sutras budistas, muitos sutras que foram escritos nesse período, um dos textos que é chamado Dharma Sutra, e o que é dito nesse sutra é que as mulheres elas pertencem aos homens.
e que as mulheres não tinham independência, que elas realmente elas tinham que ficar sob o controle do homem. E que todos os seus direitos, eles eram direito do marido. Uma vez, elas tinham que obedecer, quando eram pequenas, elas tinham que obedecer ao pai, uma vez que elas se tornavam noivas, elas tinham que obedecer ao marido, e quando mais velhas, elas tinham que obedecer aos filhos. Então, elas não eram dignas de viver de forma independente. E não apenas isso, naquela época, eles fizeram a regra que, na verdade, que os homens eles podiam ter quantas mulheres eles quisessem, eles permitiram poligamia. Os brahmanes, eles podiam ter 3 mulheres, os kshatriyas mais de 2 e os shudras, eles não poderiam ter mais de uma. E dessa forma, o sistema de casta ele se tornava cada vez mais forte. Então, o status das mulheres ele se deteriorava. Era uma situação muito difícil. E quando nós olhamos as escrituras budistas, nós podemos ver um pouco como que era a situação das mulheres durante o tempo do Buda. Para dar um exemplo, há uma história do filho de Kalandaka, o Sudatta. Ele se tornou um bhikshu, mas antes ele tinha uma noiva. Mas essa mulher ela não tinha filhos homens. E a sua mãe ela ficou muito preocupada, porque ela disse, se a sua noiva não tiver filhos, então toda a riqueza da casa será apreendida pelo rei. Se não há um filho homem, o rei ele tomava todas as posses, porque uma mulher ela não podia dar a riqueza. E ela pensou que tinha que fazer algo. Então ela foi até o Sudatta e ela fez um pedido. Para que você consiga continuar, dar continuidade à sua família, você precisa ter um filho. E se você não tiver, não vai sobrar nada. Se você não for capaz de engravidar a sua esposa com um filho, não teria nenhum problema. Se você for capaz. Então, no 13º ano após o despertar do Buda, então esse incidente foi algo que levou o Buda a criar uma regra sobre a conduta casta. Então, a origem desse incidente se deve principalmente à tradição daquele local. E se um filho não fosse um marido, tivesse uma família, com um filho, então o rei levaria todas as riquezas da família. Essa era uma tradição dessa época. Essa foi uma condição básica que levou à primeira regra do Vinaya. E porque o Sudatta ele teve esses problemas, ele teria que engravidar a sua esposa com um filho. Então, há uma história também da Bhikshuni Gupta, que também foi casada antes. Então, quando seu marido morreu, ela não tinha um filho. E o seu marido ele se chamava Udain, que também se tornou um bhikshu. E mais tarde, nessa região, ela se tornou uma pedinte. E por essa razão, o Dain a ajudou e, eventualmente, ela engravidou. E da mesma forma, na maioria das religiões indianas, não havia o costume das mulheres se ordenarem. Havia o hinduísmo, o jainismo, e nessas religiões não havia o costume de tomar a ordenação. E também havia tradições que diziam que as mulheres não eram dignas de homenagem. Então, basicamente, elas falavam que as mulheres elas não poderiam fazer práticas religiosas.
Então, de um lado, havia a pressão da sociedade, que era muito forte, havia uma visão muito forte de que o homem é superior e a mulher é inferior. Então, as mulheres, sendo permitidas de tomarem ordenação, teriam um efeito muito negativo sobre a Sangha. E o segundo é que, uma vez que se entra na Sangha, é necessário abrir mão de prazeres sensoriais. Então, havia necessidade de determinar como as duas sangas elas deveriam se relacionar umas com as outras. E o terceiro ponto é que também é necessário viver de comida esmolada, e as mulheres elas são fisicamente mais fracas que os homens. Então, particularmente quando se vai pedir esmolar comida, é necessário ir a diferentes lugares. E você precisa viajar, e pode haver muitas dificuldades e perigos nessas estradas. Então, era necessário pensar como as mulheres elas podem evitar essas dificuldades e esses perigos. E, da mesma forma, em termos das pessoas que tomavam responsabilidade na educação das mulheres na Sangha, da educação da Sangha, e mesmo com as mulheres tomando ordenação, elas também deveriam ser educadas pelos bhikshus. Então, isso foi provavelmente, essas foram algumas das razões para serem feitas as regras dos 8 dharmas pesados. E a seguir eu gostaria de contar uma história. Não é necessário dizer que é muito difícil para as mulheres se tornarem bhikshunis. Não era fácil para as mulheres nessa época nem mesmo receber ensinamentos de Dharma do próprio Buda. Então, uma história que é encontrada nos capítulos sobre a disciplina monástica. Então, quando o Buda ele retorna para Kapilavastu, sua terra natal, e ele estava hospedado, ele estava permanecendo no Parque Banyan, que foi dado ao rei Shuddhodana, seu pai. Então, se nós pensarmos nas 2 vezes que o Buda foi ao Kapilavastu, ele foi 2 vezes e provavelmente isso foi na primeira vez. E, primariamente, nessa primeira vez, o rei Shuddhodana, os Shakyas, eles veriam todos os dias, repetidamente, ouvir os ensinamentos e cumprimentar e ver o Buda. E havia um Shakya chamado Mahanama. Ele também ficava indo repetidamente ver o Buda e ouvir o Dharma. Ele teve muitas oportunidades de ouvir o Dharma. E depois do Buda ensinar o Dharma, ele ia para casa e ficava muito feliz e dizia: "Oh, o Buda, oh, o Dharma, oh, a Sangha. Uau! Com a vinda do Buda, agora minha vida tem sido frutífera." Ele dizia isso. E o que a esposa do Mahanama perguntava é: "O que aconteceu? Por que você está tão feliz? O que aconteceu que te deixou tão feliz?" Então, ele disse: "O Bhagavan, ele está ensinando Dharma a centenas de pessoas. Ele está aqui e está ensinando Dharma para centenas de pessoas. E apenas ouvir o Dharma do Bhagavan, como muitas centenas de seres vivos desenvolvem uma realização da natureza, da verdadeira natureza. Isso é extremamente importante." Ele disse. E o que a esposa dele respondeu é: "A vinda do Buda é só frutífera para você, para vocês homens, maridos, mas para nós mulheres não tem nenhum benefício. O homem veio para o mundo apenas para o bem o Buda veio para o mundo apenas para o bem dos homens. Vocês têm a oportunidade de receber ensinamentos de Dharma, mas nós não temos essa oportunidade." E o Mahanama ele disse: "Você não deveria dizer isso. O Bhagavan ele realmente deseja ajudar todos os seres sencientes. Ele é compassivo com todos. Ele sente compaixão por todos os seres sencientes." Então, normalmente, quando se vai a um ensinamento de Dharma, não havia nenhum costume naquela época da Índia das mulheres receberem ensinamentos de Dharma. Ele falou: "Mas está tudo bem, você pode ir. E você também vai poder ouvir o Dharma do Buda."
E então, Mahanaman, a esposa de Mahanaman disse que ela realmente gostaria muito de ir. Mas o rei Shuddhadana, ele vai repetidamente ver o Buda. E se eu for até lá, vai ser uma coisa um pouco vergonhosa. Então eu não quero ir. Então o Shakyamuni, ele perguntou: não, talvez você deva ir. E talvez ele devesse ir falar com o rei Shuddhadana. Depois ele pensou: não. Mas ele pensou: talvez se eu for falar a respeito disso com o rei Shuddhadana, ele vai pensar que eu estou causando problemas. E a esposa do rei Shuddhadana era Mahaprajapati, sério. E o rei Shuddhadana, ele realmente respeitava muito, ele tinha um grande respeito, grande admiração por Mahaprajapati. E então ele sabia que se ele falasse com Mahaprajapati, o rei realmente ouviria ela. Então ele foi falar com Mahaprajapati e ele explicou toda a situação para ela. E então ela disse que ela iria perguntar ao rei Shuddhadana. Então o Shakyamuni, ele foi para casa, ele contou à sua esposa e a muitas outras mulheres Shakya, e ele falou para todas as mulheres que elas deveriam requisitar o Dharma. E todas elas falaram: essa é uma ótima ideia. Então todas elas se juntaram e elas foram até Mahaprajapati. E elas disseram: nós ouvimos como o Buda está ensinando o Dharma a muitas pessoas, e nós também queremos ouvir o Dharma. Então, talvez o reis deva ir de manhã e nós poderíamos ir à tarde. Seria bom se nós planejássemos dessa forma? Então, eles não queriam ir junto, porque isso seria embaraçoso, mas eles pensaram: o rei vai pela manhã e nós iremos à tarde. Seria tudo bem pedir isso? E a Prajapati disse: sim, irmãs, isso é uma excelente ideia. Eu irei perguntar ao Buda, então esperem um momento. Então ela imediatamente foi ver o rei. E enquanto ela foi ver o rei, normalmente o rei Shuddhadana, ele respeitava muito a Prajapati. Então sempre que ela aparecia, ele imediatamente se levantava e ouvia o que ela tinha a dizer. Então, quando Prajapati pedia algo, enquanto ele não dava uma resposta, ele nem mesmo se sentava. Então, Prajapati, ela disse ao rei Shuddhadana: eu ouvi que o Buda está ensinando Dharma a muitas pessoas, eu ouvi a respeito disso, e as mulheres Shakya também gostariam de receber esses ensinamentos. As mulheres Shakyas gostariam de atender os ensinamentos, então você poderia ir de manhã e eu e todas as mulheres poderíamos à tarde. Porque seria mais fácil para as mulheres Shakya irem à tarde aos ensinamentos. E quando ela disse isso ao rei Shuddhadana, ele imediatamente não gostou disso. Então o rei Shuddhadana, ele sugeriu: ele acenou com a cabeça e disse: nós podemos sim fazer o que vocês fizeram. Então Prajapati, ela levou todas essas 500 mulheres Shakya ao Parque Banyan para ver o Buda. E se nós olharmos essa história, aparentemente eu tenho um problema com a internet aqui. A sua santidade está com um problema? Então, quando Prajapati fez o pedido e o rei Shuddhadana lhe deu a permissão, então Prajapati ela levou todas as mulheres Shakya ao Parque Banyan para ver o Buda.
Então, quando nós olhamos para essa situação, não apenas era difícil para as mulheres tomarem a ordenação, também não é fácil para as mulheres elas ouvirem os ensinamentos de Dharma do Buda. Elas se sentiam apreensivas a respeito de ir ver o Buda. Então, resumidamente, o Buda ele permitiu a todos, sem distinção de casta, alta ou baixa, praticar o Dharma. E ele deu a oportunidade para as mulheres tomarem a ordenação e se tornarem bhikshunis. E a sociedade indiana daquela época, essa era como uma tradição completamente nova e foi um exemplo para a sociedade daquela época. E até mesmo quando, chegando agora no século XX, no século XXI, está muito claro que na Índia ainda não foi possível dissipar completamente os problemas relacionados à casta ou ao sexismo. Há muitas pessoas que ainda continuam essa tradição do povo indiano. E algumas pessoas dizem que isso está no sangue indiano, no DNA indiano, e que não há como eliminá-las. E ainda há pessoas que falam dessa forma. Então, se nós olharmos para essa situação, torna-se claro que o Buda Shakyamuni ele era muito compassivo, muito amoroso, muito bondoso e tinha uma mente muito ampla. Isso é muito claro. E também quando o Buda é chamado do condutor da carruagem que doma os seres, esse é um epiteto. Isso quer dizer que o condutor da carruagem é que ele é capaz de mudar os costumes, mudar a direção dos costumes dos seres. E eu gostaria também de falar a respeito, a seguir, a razão pela qual o Buda não permitiu tão facilmente que as mulheres elas fossem ordenadas. 딱 강다리안 템바트 외왕 묘기 타마텔레야 보면 남라 럽중다 게놈에 domana 요레디 이나야 당부 Então, o Buda, ele eventualmente ele permitiu que as mulheres fossem ordenadas e deu a elas os votos de Bhikshuni. Mas, no primeiro momento, ele criou uma certa dificuldade, ele tinha uma resistência a isso. Então, por que isso aconteceu? Há diferentes explicações para isso. No século XI, o tradutor tibetano Bhikshu Gyalpo Lodro, ele traduziu as explicações dos pontos finais do Vinaya, e é isso que é dito nesse texto. Para tentar resumir o que é dito, diz, não tiveram todos os Tathagatas do passado uma comunidade quádrupla de praticantes. Então, por que o Bhagavan criou tantas dificuldades para que as mulheres tomassem a ordenação? E o que diz aqui é que os eruditos indianos daquela época, eles disseram que isso foi para ter um efeito em Mahaprajapati nas 500 mulheres Shakya e também outras mulheres. Isso porque o Buda disse, se vocês praticarem o Dharma, então vocês podem alcançar os 4 resultados. Então, em termos de prática, as mulheres elas não são inferiores. E imediatamente o Buda reconheceu que elas têm a mesma capacidade. Então, por que enquanto ele reconhecia essa capacidade das mulheres, ele ainda assim não deu a permissão facilmente para que elas fossem ordenadas? E a razão para isso é para que elas que elas enfrentassem as dificuldades para que no fim elas pensassem, nós passamos por tantas dificuldades e agora sim nós conseguimos. Então Então, para dar realmente essa ideia de que era algo difícil de obter e que era uma oportunidade impagável. Então, o Buda ele não deu a ordenação facilmente para que elas pudessem reconhecer isso. E essa é a razão para que elas
mesmo elas pedindo tantas vezes ao Buda, ele não permitia que elas tomassem a ordenação. Então, a razão básica é para que elas soubessem que é algo difícil de alcançar e para que elas então criassem um interesse especial na prática. Então, essa é a razão pela qual o Buda recusou 3 vezes. Então, isso é o que alguns eruditos do passado dizem, e isso também concorda com o mestre do Vinaya, Shilaparita. E da mesma forma, também um antigo mestre Theravada, Nyanaponika Terra, e ele diz que para permitir que as mulheres tomassem os votos Bhikshuni, o Ananda ele teve que ser muito esperto, muito astuto. E ele era tão insistente. E ele fez o Buda mudar de ideia. Mas se nós pensarmos bem a respeito disso, se nós tivermos confiança de que o Buda é um indivíduo desperto, que despertou para a budeidade perfeita, então não seria possível para ninguém mais ter o poder de fazer o Buda mudar a própria mente. E a razão para isso é que ele está sempre descansando dentro da natureza da mente, dentro da verdadeira natureza da mente, da verdadeira natureza da realidade. Então, ele está sempre olhando para a natureza real dos fenômenos. Então, nada do que alguém pode dizer irá mudar a maneira que o Buda pensa. Não é? 다른 아주 초진의 사람들이나 다다 E da mesma forma, uma outra perspectiva pela qual nós podemos olhar é que se nós olharmos nos pontos refinados da disciplina Vinaya, posteriormente, durante o primeiro concílio, eu irei falar isso dentro de alguns dias, o Mahakashyapa, ele falou de muitas das falhas de Ananda, e uma das falhas era que o Ananda, ele apoiou a ordenação das mulheres, e que isso não era correto. Então, essa seria uma falha que o Mahakashyapa descreve a respeito de Ananda. E o Ananda, ele deu a razão, ele deu 2 razões para isso. Uma estava relacionada com a situação pessoal do Buda, que Mahaprajapati era a esposa do rei Shododana. E ela é aquela que criou o Buda e cuidou do Buda desde uma idade muito tenra, porque a mãe do Buda ela faleceu logo após o Buda nascer. Então, a mãe que criou o Buda é a Mahaprajapati. Então, a Mahaprajapati, ela foi extremamente bondosa com o Buda no passado. Então, no momento que ela teve o desejo de praticar o Dharma, o Ananda pensou que seria importante ajudá-la nisso e conseguir fazer com que ela fosse ordenada. E outra razão é que todos os Budas do passado, eles tinham uma sanga quádrupla, eles tinham também Bhikshunis, a sanga de mulheres. Então, por essa razão, ele diz que pensou que seria também bom que o Bhagavan Buda desse a ordenação para as mulheres. Então, ele explicou isso com diferentes raciocínios, mas de qualquer forma, quando o Buda ouviu as explicações do Ananda, ele viu que havia razões mesmo para isso. E não é que o Buda não tinha escolha. Em particular, o principal quando nós pensamos no Dharma é dito que se as mulheres elas tomam a ordenação, elas podem alcançar a realização. Elas podem alcançar os resultados do caminho espiritual, todos os 4 resultados do caminho espiritual, enquanto é uma mulher. Esse é o ponto mais importante. O Buda, ele não denegria as mulheres de forma alguma.
Mesmo que na sociedade indiana eles estavam olhando as mulheres dessa forma. O Buda sabia que as mulheres não mereciam ter esse tratamento. Então esse é um ponto importante. E por que então o Buda permitiu que elas... E o Buda primeiro disse que elas poderiam alcançar os resultados sendo como pessoas leigas, mas isso é algo muito difícil, porque elas teriam que ter muito tempo, despender muito tempo trabalhando e fazendo outras tarefas que não fosse a prática. Então, quando uma pessoa toma a ordenação, ela foca a mente dela e ela pratica o Dharma. Então você tem... E se você quer fazer isso, e você quer ter mais condições favoráveis, então você adentra a Sangha, você toma a ordenação monástica. Mas se você não puder atingir os 4 resultados do caminho espiritual, não haveria um sentido, não haveria uma razão para tomar a ordenação, receber os votos e fazer a ordenação monástica. E a Mahaprajapati a maneira que é descrito isso há maneiras diferentes para descrever isso. E o que eu ouvi é que o Buda disse que se as mulheres tomassem a ordenação, há uma diferença na tradição tibetana, mas a respeito da pergunta que o Ananda colocou, mas nas outras traduções fica claro que o Ananda ele fez essa pergunta, se as mulheres pudessem alcançar os 4 resultados do caminho espiritual, então que ele, por favor, desse a ordenação. E como o Buda confirmou, então o Ananda pediu, por favor, dê a ordenação às mulheres. Então, resumidamente, a razão pela qual o Buda não aceitou imediatamente conceder os votos às mulheres, por que ele fez ela criou essa dificuldade? Isso é devido a muitas situações internas e externas. E havia o perigo de que, se isso não fosse feito de uma forma apropriada, ele criou essa demora para que todos reconhecessem essa situação, os perigos dessa situação. E se esse é o caso, então o que significa o que o Buda diz que, devido às mulheres tomarem a ordenação monástica, os ensinamentos durariam 500 anos a menos? Então, no geral, porque o Buda disse que os ensinamentos não durariam mais do que 500 anos se as mulheres fossem ordenadas, mas é um fato que o Dharma do Buda ele já durou mais do que 20 anos, mais do que 1000 anos. E da mesma forma, muitos tratados, há diversos pontos que refutam a objeção de que o Buda fez as regras dos 8 dharmas pesados, ou que ele culpa as mulheres de diminuir os ensinamentos em 500 anos. Eles refutam como se isso não tivesse ocorrido. Então, eu não preciso ler palavra a palavra o que está escrito na grande exposição do Abhidharma. Então, há 2 páginas a respeito disso, mas eu não preciso ler completamente, mas o ponto principal desses trechos é que, naquela época, no período de 500 anos, havia passado... E era o último período dos 500 anos. E os ensinamentos ainda não tinham desaparecido. Era muito claro que os ensinamentos estavam presentes. Então, as pessoas elas começaram a se perguntar por que o Buda disse isso no passado. As pessoas começaram a especular qual seria a razão. E havia 2 explicações diferentes. E a primeira é para o Buda ter dito que os ensinamentos diminuiriam os 500 anos, é que as pessoas não conseguiriam alcançar a liberação.
E outra explicação é que se as monjas elas não tivessem aceitado os 8 grandes dharmas, então esses 500 anos, haveria diminuição dos ensinamentos esses 500 anos, mas como a Mahaprajapati e todas as mulheres elas aceitaram esses 8 dharmas pesados, então não haveria diminuição dos ensinamentos. E do contrário, se você tem esses períodos de 500 anos, a curto prazo e a longo prazo, isso já teria acontecido. Senão nós teríamos que aceitar que o Buda Dharma já teria acabado na época de Nagarjuna e de Nalanda, e nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Então eu gostaria de continuar como o Ananda ajudou as mulheres com as suas dificuldades. Então Ananda ele não apenas ajudou as mulheres a tomarem a ordenação, estabelecerem a Sangha Bhikshuni, não apenas isso, ele também ajudou as mulheres de muitas formas. Mas porque ele deu assistência e ajudou as mulheres, isso também causou muitas dificuldades ao próprio Ananda. No outro dia, eu contei a história de como a Bhikshuni Stulananda era revoltada contra o Mahakashyapa. Então eu pensei hoje que eu poderia contar mais 2 histórias a respeito disso. Eu poderia contar de uma forma mais apropriada agora. Então um dia, o Mahakashyapa ele vestiu seu manto, ele carregou sua tigela de esmolar comida, e ele foi até Shravasti para pedir comida. E essa Bhikshuni, Stulananda, ela também havia saído para esmolar comida por volta do mesmo horário. E então a Stulananda, ela viu o Mahakashyapa, ele estava caminhando, e ela viu o caminho que ele estava passando. Ele estava passando num lugar como se tivesse uma fossa, num lugar onde as pessoas urinavam e defecavam. E então, quando ela viu isso, ela pensou, eu irei fazer algo. Eu irei fazer algo para isso. Eu vou fazer algo para chatear o Mahakashyapa. Eu vou irritar esse idiota. Então, quando ela chegou próxima de Mahakashyapa, o Mahakashyapa ele estava andando, certo, por esse local onde havia essa fossa, como cheio de fezes e urina. E então ela pegou como uma pedra, uma rocha, e jogou. E todo o conteúdo da fossa, as fezes e urina dela voaram, elas saltaram para as roupas de Mahakashyapa, e ele ficou coberto dessas fezes e dessas urinas. Mas Mahakashyapa ele não ficou nervoso. E ele falou apenas calmamente para Stulananda: isso não é sua culpa, não se preocupe, isso não é sua culpa. Isso é culpa de Ananda. E porque o Ananda fez com que as mulheres mal comportadas pudessem ser ordenadas no Vinaya Dharma e tornassem bhikshunis, então é essa a razão de todos os problemas com as mulheres. E porque o Stulananda criou essa situação, então o Buda fez uma nova regra. E a regra que ele fez é que as bhikshunis não podem sujar os bhikshus. Elas não poderiam sujar as vestes de Dharma dos bhikshus. E é um outro incidente que é ainda mais surpreendente. Então, havia uma certa manhã, o Mahakashyapa ele vestiu seu manto, a sua túnica de Dharma, também carregou sua tigela de esmola, e Stulananda ouviu, e rapidamente ela correu até o Mahakashyapa.
E ela disse, você é um idiota, um completo idiota, e cuspiu na cara do Mahakashyapa. Você é um idiota, um imbecil. E depois se 다 교란하다 가면서 다 미지구지 ter 생겨대 cuspido 군거. na cara dele, o Mahakashyapa, ele não ficou nervoso de forma alguma e deu a mesma resposta de antes. Isso não é sua falta, isso não é sua culpa de forma alguma, isso é tudo culpa do Ananda. Isso é responsabilidade do Ananda. 결론에서 거에 제래야 상계를 예상. E então, novamente, ele foi dizer, ele contou ao Buda o que aconteceu, e o Buda disse, Stulananda, ela não está se comportando de forma apropriada, nem 야, 저 치맛답 투잡. 근데 쟤는 저거 말해. as 쟤는 얘 prostitutas agem como Stulananda age. Então, portanto, no futuro, não será correto que bhikshunis possam cuspir os bhikshus. Então, ele fez novamente essa regra e tornou isso uma ofensa. Então, resumidamente, nós realmente não podemos saber as razões do porquê Stulananda ela não gostava do Mahakashyapa. Por que ela detestava tanto o Mahakashyapa? E o Mahakashyapa ele sempre dizia que todo o problema era do Ananda, porque foi o Ananda que permitiu que as mulheres tomassem a ordenação. Então, muitas pessoas consideravam que todas essas falhas eram culpa do Ananda, por ter permitido que as mulheres tomassem a ordenação. E definitivamente havia muitos membros da Sangha que achavam que era errado que as mulheres fossem ordenadas. Então, essa foi uma das maneiras das quais o Ananda teve tantas dificuldades, por ele ter ajudado as mulheres a serem permitidas de tomarem ordenação monástica. E é uma outra história que é encontrada no cânone tibetano. Ele, na verdade, era um homem muito bonito. Ele tinha um rosto bonito, um caráter gentil. E muitas pessoas, principalmente as mulheres, se sentiam muito atraídas por ele. E havia uma mulher chamada Surupa, uma pária. E quando ela ia buscar água, ela encontrou com Ananda, e o Ananda estava indo esmolar comida, certo? E na não havia um costume de pedir água para as mulheres de casta baixa. Então, mas ele não se importava com isso. Então, ele foi e pediu água para ela. E quando ela viu o rosto de Ananda, o corpo de Ananda, ela se apaixonou completamente por ele. E ela começou a pensar, se ele fosse o meu marido... Mas o Ananda, ele era um monge, sabe? Ele não aceitaria isso. Mas a mãe de Surupa, ela conhecia alguns feitiços, algumas magias. Então ela pensou que ela poderia usar algum feitiço para o Ananda. Então ela foi para casa e E ela pensava, ela disse para a mãe, eu conheci o Ananda e eu absolutamente preciso me casar com ele. E ela disse, se o Ananda ele não estivesse livre de desejo, eu poderia então encantá-lo. Mas nós precisamos ter cuidado, porque o rei Prasenajit, ele tem muita fé no Buda. E se ele souber disso, ele vai acabar com todos nós. E ela disse para a mãe, se você não conseguir fazer isso, eu irei me matar. E então, quando ela disse isso, a mãe não tinha escolha. Ela amava a própria filha. E então, ela fez uma mandala em casa e fez essa magia, lançou um feitiço. E esse feitiço, ele foi até a mente de Ananda, e o Ananda... Ele realmente não estava mais claramente. Ele imediatamente sentiu que ele precisava ir até a casa de Surupa.
E quando a Surupa viu Ananda chegando, ela ficou realmente muito feliz. 코라라 라와요 막 자꾸 문조 삼나 E quando Ananda 라와요 ele chegou na casa da Pária, 고치죠. ele não tinha escolha, tiro, não. Apenas o poder do feitiço estava puxando ele. Mas 강에 니제 체베 qabla 딱 상게 그 na 마고 mente dele, 강이나 ele não queria ir até lá. 삼 드제 체도가 E ele pensou, por que que o Buda não sabe que eu estou passando por essa dificuldade? Mas nesse ponto o Buda sabia do que acontecia. 누가 배웠어요 또? 누가 배웠어요? Então ele fez com um outro feitiço e contra-atacou o feitiço da mãe da Surupa. E quando ele fez isso, imediatamente o Ananda ele foi liberado e ele voltou ao monastério. 왜 보면 수사마가 아마 ngāke 되게 팬도 뭐죠? 팬도 뭐죠? E quando ele voltou ao monastério, a mãe de Surupa 신의 이 수사마 되게 디젤은 당니. ainda assim, a Surupa ela não estava feliz. E onde quer que o Ananda fosse, a Surupa começou a segui-lo. Aonde o Ananda estava, a Surupa estava seguindo o Ananda. E se durante o dia ele voltava ao monastério, ela seguia também ele até o monastério e ficava esperando. Ela sentava-se à porta do monastério e ficava esperando ele sair. E essa situação é mesmo triste, certo? E quando o Ananda ele saía para 다른 그거 우통도 다. tomar comida, ela ficava do lado de fora, olhando para cada casa que ele passava. E o Ananda não tinha nada que ele pudesse fazer. E um outro aspecto é que ele 얘네 고배 직강에 시부체는 우통은 ficava 상게 envergonhado 군인치도 com essa situação. E se outras pessoas percebessem isso, seria muito ruim. Então ele não teve outra escolha, a não ser ir até o Buda e falou, essa garota para, esse 그렇지 tudo 슈도아. Surupa, ele está me seguindo para todos os lados. 걔 지금 알았어. E ele pediu ajuda do Buda, e o Buda disse, não 되는 상게 tenha medo, isso não é importante, não precisa temer. Então o Buda disse a Surupa, eu ouvi que você realmente gosta do Ananda. Então você deseja se casar com Ananda? uma 수사마가 내만 두시. Você quer ter uma família com Ananda, quer que ele seja seu marido? E a Surupa disse, sim, eu quero, eu desejo isso. Então o Buda disse, nesse caso, seus pais permitirão? Eles darão permissão? E ela disse, eu vou perguntar a eles. Então ela foi e imediatamente pediu a permissão dos pais. Então quando ela foi pedir, ambos os pais, e eles aceitaram, foram até o Buda e falaram assim, nós estamos dando essa filha para o Ananda. Então o Buda falou, tá bem, então, ele disse a Buda, você realmente ama Ananda, certo? Então se você realmente ama Ananda, você tem que fazer o mesmo que Ananda faz. Então Ananda não tem cabelo, certo? Ele raspa o cabelo dele, ele usa veste de Dharma. Então você também precisa raspar os seus cabelos e usar vestes de Dharma. E ela gostava do seu cabelo, ela não queria fazer isso. E então depois disso, há uma história diferente do chinês a respeito de Surupa. E o que se diz lá é que o Buda disse, você realmente ama o Ananda, certo? E o que você gosta dele? O que você gosta dele? Do nariz, dos olhos? E ela disse que ela gostava de tudo do Ananda. E então o Buda disse, então se você pensar em todas as partes do Ananda, não há razão para você gostar dessas partes do Ananda. Então ele deu muitos ensinamentos para Surupa e eventualmente ela se tornou uma Arhati. E quando ela atingiu o estado de Arhati,
O Buda sabia que ela já tinha essa realização. Então ele disse que agora ela teria que ir até o Ananda. E ele disse quando ele sabia que ela já tinha alcançado a realização. Então ela confessou com grande remorso os seus atos passados. Isso é o que está descrito na tradição chinesa, mas em todo caso, ela tomou os e alcançou o estado de Arhat. E nessa época, as pessoas de casta alta, elas não tinham permissão nem mesmo de tocar nas pessoas de casta mais baixa. E nessa época todos ouviram a respeito dessa mulher de uma casta baixa que foi ordenada. E pensaram como poderia ser correto que uma pessoa de casta baixa pode se juntar às bhikshunis e tomar ordenação. E agora que vocês têm uma pária junto de vocês, como que nós vamos fazer oferendas para ela? E eles criticaram pesadamente o Buda e a Sangha. Então falavam, como que isso pode acontecer? Como que essa garota pária está na Sangha? Isso não é bom. Então muitas pessoas começaram a reclamar. Então todos viram e o Buda sabia. O Buda pediu para chamar a Bhikshuni Surupa. Então ele explicou longamente ao rei Prasenajit e ao público como essa garota pária Surupa, como que nessa vida ela pertencia a uma casta baixa, mas que como antes, dos seus nascimentos anteriores, ela era de uma casta muito alta, e como Ananda era de uma casta baixa no passado. Em vidas anteriores, a Surupa ela já foi apaixonada pelo Ananda, e por isso que essa situação ocorreu nessa vida presente. Ele deu todos os detalhes. E ele explicou também como que as castas altas e baixas não tem nenhuma diferença. Elas eram apenas compostas algo criado pelos Brahmanes. Então todos aceitaram isso. E do contrário, teria sido um grande problema. Porque todos haviam ido até o Buda e reclamado dessa situação. E não foi apenas com relação a essa Arya Surupa que se apaixonou pelo Ananda. Há também uma história nos 4 ágamas que está preservada no chinês. Uma Bhikshuni de Kaushambi. E ela sempre pedia, ela fingia que estava doente, ela sempre pedia para alguém chamar o Ananda e para ir vê-la. Essa Bhikshuni, ela estava apaixonada pelo Ananda. E porque ela estava apaixonada pelo Ananda, então ela fingia que estava doente e tentava usar essa oportunidade para seduzir o Ananda. Então o Ananda ele vinha a avaliar a doença dela e provavelmente quando ele chegava ela estava lá sem nenhuma roupa e o Ananda dizia apenas, não, isso não é bom fazer isso, por favor, coloque suas roupas. Então ela se vestia. E o Ananda ele não tinha atingido a realização total, mas ainda assim ele tinha um grande cuidado.
e tinha muito claro na mente e ele usava essa oportunidade de uma forma clara para explicar para ela essa situação. E então a mulher ela sentiu um remorso e ela confessou a intenção original dela. Mas em todo caso, essa é outra situação de Hirananda. E a última situação é como que ele restaurou a paz no Palácio Real. Houve um incidente que aconteceu em um momento com o rei Ajatashatru de Magadha, um reino que tinha muitos diferentes reis. E alguns deles, eles desejavam receber os ensinamentos de Dharma. E como haviam rainhas, elas não eram permitidas de sair de saírem dos palácios. Então era como colocar um pássaro numa gaiola. Então elas não tinham oportunidades de sair do palácio, de ir até o monastério e ouvir ensinamentos do Buda. Então todas as rainhas elas se reuniram e pediram para enviar um representante até o Buda para o Buda ensinar o Dharma a eles. E o rei não apenas concordou com isso, ele perguntou qual bhikshu você gostaria que fosse enviado para isso. E todas elas falaram a respeito disso. E muitas delas queriam que fosse o Ananda, que era como o tesouro do Dharma. Então, é porque ele era bonito e as mulheres gostavam dele. 상계의 휴제. Então, precisamos convidar o Ananda. Então o rei perguntou a Buda e a partir daí, em alguns momentos fixos, o Ananda ele ia até o palácio e ensinava o Dharma a essas rainhas. Mas um dia, o rei ele sempre usava uma coroa, certo? Ele tinha uma coroa com uma joia. E um dia alguém... Era uma joia muito cara, muito valiosa, e um dia alguém roubou essa joia. Então eles começaram a vasculhar todo o palácio, revistar todos os locais, pensando onde poderia ter ido essa joia, quem poderia ter pegado essa joia. E as rainhas, elas estavam realmente todas alvoroçadas. E antes disso, elas conseguiam prestar muita atenção, ouvir com atenção o Ananda, mas nesse momento elas não conseguiam concentrar suas mentes e ouvir o Ananda como antes. E o Ananda ele percebeu que elas não estavam prestando atenção e ele perguntou: o que acontece? Normalmente vocês prestam atenção, mas hoje vocês não estão conseguindo se concentrar. E elas responderam: aconteceu essa situação, foram roubadas a joia da coroa dentro do palácio, e então imediatamente ele reuniu todas as pessoas que ele suspeitou que pudesse ser roubada essa joia. E ele pensou: eu tenho uma ideia, então, para o responsável devolver silenciosamente a joia ao rei. O que ele fez? Ele colocou uma tenda no local e dentro da tenda tinha um grande jarro, um grande vaso cheio de água. Então, as pessoas que eles suspeitavam, havia algumas pessoas que eles suspeitavam que pudesse ter roubado. Então, o Ananda pediu para cada um ir de uma vez, cada um entrar na tenda, um de cada vez. E então havia o vaso, a jarra cheia de água e mais nada dentro dessa tenda. Então a ideia dele era que o ladrão ele pegaria essa oportunidade para colocar a joia no vaso, na água no vaso. Então era uma oportunidade para devolver a joia no vaso, mas sem ser punido. E então, por essa ideia do Ananda, eles realmente recuperaram a joia e o ladrão ele escapou de uma punição. E porque
E como uma pessoa entrou, cada uma de uma vez na tenda, ninguém soube quem foi o ladrão que realmente pegou a joia e colocou de volta no vaso. Então o ladrão ele não foi punido, ele não foi executado. E a paz no palácio foi restaurada. E devido a essa situação, Ananda tornou-se ainda mais conhecido do que antes. E ele se tornou ainda mais famoso. A fama da sanga budista também aumentou. Então é melhor eu parar de falar a respeito das histórias do Ananda, porque do contrário eu nunca irei acabar, porque são tantas histórias a respeito do Ananda. Se eu fosse falar a respeito de todas as histórias, não haveria tempo para isso. E no próximo dia eu começarei falando a respeito do primeiro concílio. E eu acredito que hoje é o bastante por hoje.